Quando a gente relaciona o aspecto do consumo responsável, o compromisso com a cidadania, e você fez muito bem essa relação, estabelecendo que um país se constrói com cidadãos e não com consumidores, que nós temos que formar cidadãos cada vez mais conscientes, envolvidos com o próprio país, me vem a questão da dimensão da indústria cervejeira, que às vezes a gente não tem a noção exata, né? Nós fechamos o ano passado com cerca de 14... Pouquinho mais de 14 bilhões de litros. 14 bilhões de litros. Fora chopp. Fora chopp. Fora chopp. É um volume muito elevado. Nós estamos dizendo também um consumo per capita de um pouquinho superior a 68 Chegando litros. a 65, 70, sim. 68, beirando 70. Mas em relação a empregos, Paulo, quantos empregos gera a indústria cervejeira? A indústria em si, a mão de obra direta está em torno de 70, 80 mil postos de trabalho. São 54 fábricas dos nossos associados fundadores, né, espalhadas pelo Brasil como um todo. Mas nós devemos lembrar que a cadeia da indústria cervejeira é muito extensa. A gente efetivamente atende por volta de 1.100.000 pontos de venda, 1.200.000 pontos de venda em todo o Brasil. Né? Então, os estudos que a Fundação Getúlio Vargas anualmente trazem para nós, eu estou restartando ele a semana que vem, em 2014, o emprego induzido atingiu 3.200.000 empregos em todo o país. É uma população superior ao estado de Sergipe. É quase que um estado, ou muitas vezes até um país, 3 milhões de pessoas, é a população do Uruguai. Né? Então é realmente um volume muito grande. Na representatividade econômica, qual é a dimensão da indústria cervejeira brasileira? A indústria de cerveja, com essas alterações que houve no PIB, ela deve estar atingindo 2% do PIB. Atrelado quando você olha bebidas frias como um todo, porque você sabe, muitas das empresas, elas além de cerveja, têm outros produtos Sim. não alcoólicos, refrigerantes, água, isotônicos e tudo mais. O segmento que a gente chama então de bebidas frias, ele ultrapassa 3% do PIB brasileiro. Paulo, em relação ao processo econômico que nós estamos vivendo hoje no país, como é que você vê o aspecto econômico e a indústria de bebidas? Há toda uma preocupação, Adalberto, com a questão do crescimento econômico. Mais que isso, né, como consequência do crescimento econômico. Retomar a disponibilidade de renda do consumidor. Né, enfim, o entendimento que a gente tem da dinâmica do setor de bebidas, da dinâmica do setor de cerveja, ele correlaciona de uma maneira muito forte a disponibilidade de renda da população com o volume que é consumido. Há outros fatores, como o preço, há outros fatores como confiança do consumidor, a própria temperatura, o próprio ambiente, né? Mas a correlação mais forte é com a disponibilidade de renda. O momento atual que nós temos, a gente tem um achatamento, um não crescimento da renda, né, agravado pelas questões inflacionárias, que corrói ainda mais isso, e agravado pela questão do endividamento da população, que ele tende a melhorar, mas ele ainda está em patamares muito elevados. Colocando tudo isso aí no liquidificador, o que você tem? Menos dinheiro para o consumo. Então, nos preocupa muito, para reverter essa situação, a retomada do crescimento econômico da nação como um todo. Porque a hora que você tem a retomada disso, você tem como consequência um aumento dessa disponibilidade de renda e, consequentemente, um aumento do consumo. Você falou sobre a importância do setor cervejeiro em relação a essa dimensão econômica. Nós sabemos que nós atendemos, o setor cervejeiro atende entre 1.200.000 e 1.300.000 pontos de venda no país. A grande maioria são microempresas familiares. São, né? pequenas, sim. Então são empresas muito pequenas. Como é que você avalia a questão da indústria cervejeira como indutor
de empregos e de renda para o brasileiro. O nosso produto ele é fundamental. Em muitos desses casos, ele representa quase 50%, se não a totalidade do faturamento. Sabe? A média que a gente tem nos trabalhos da Getúlio Vargas é superior a 30% do faturamento desse 1.200.000 pontos de venda ligado ao setor de bebidas frias. É uma coisa impressionante, Adalberto. Então, o sucesso do ponto de venda, ele reflete no sucesso da cadeia como um todo. Então, para tal, as nossas associadas, de maneira independente nos seus planos de negócio, e a própria Serve Brasil, naquilo que é comum entre os associados, atua, sim, no desenvolvimento gerencial dos pontos de venda, que nos é interessante. Claro. Paulo, quais são os pilares de atuação, quais são as atividades prioritárias da entidade, da Serve Brasil? As questões que são comuns entre os associados, né? A entidade ela foi criada com esse conceito tão simples e tão complexo, né? Daquilo que é comum transitar e ganhar sinergia na entidade. Então, ao invés de cada empresa colocar 100 unidades de investimento em ações que são comuns, cada uma delas coloca 50 na Serve Brasil, você faz muito mais, não é? E as empresas ainda têm um retorno para utilizar em outras áreas. Até 5 anos, 6 anos atrás, nós vivíamos, ou tínhamos no Brasil pelo menos, uma expressão que era a guerra das cervejas, né? Há 3 anos foi fundada a Serve Brasil. A Serve Brasil conseguiu se estabelecer como a ONU do setor cervejeiro e pacificar o setor? Não, eu acho que pacificar nem é nosso objetivo. Eu quero mais é que eles disputem e guerreiem, mas nas gôndolas, no mercado, nos pontos de venda. Né? A competição é saudável e você sabe que eu acho que essa, entre aspas, guerra é que levou o setor a ter o padrão de competitividade global que ele tem. A nossa indústria cervejeira, ela tem um padrão de competitividade que poucas indústrias no Brasil têm, a hora que compara com seus pares no mundo. E certamente, o lado positivo que teve da guerra da cerveja é acirrar essa competência. Né? O que nós temos é a evolução. Há aspectos comuns, sim, que merecem ser discutidos em conjunto. E há casos, como o da Rússia, né, onde não foi possível se desenvolver esse tipo de diálogo e o setor, a categoria como um todo saiu perdendo. Evolução. Darwin. Evolução. Ok, muito obrigado, Paulo. Nós terminamos aqui com Paulo Petroni, diretor-geral da Serve Brasil, e agora deu a nossa hora. Nós já vamos tomar a nossa cerveja bem gelada. Até a próxima e acompanhe Liquid Certo TV, aqui no YouTube e também no Facebook e no nosso blog. Até a próxima.